Então Jesus falou para a mulher do fluxo de sangue, que ficou muito feliz em ter encontrado ela. E Jesus fala isso hoje para a gente. Cada um de nós que veio hoje ao encontro dele, nessa casa de oração, Jesus está recebendo cada um de nós e falando: eu estou feliz porque você veio hoje. Nós vamos fazer um exercício que o nosso fundador gosta de fazer. Vamos olhar para o lado e falar para o colega: Jesus está feliz porque você está aqui hoje. Jesus está feliz. Então, o que é o poder da fé? Aquela mulher que sofreu 12 anos com o fluxo de sangue, que já tinha gastado todas as suas posses tentando ser curada e não tinha achado nenhuma solução. Ela era excluída, né? Tanto que todos ali tentaram impedir ela de chegar próximo de Jesus, porque ela era considerada impura. Ela ainda teve a fé. Naquele instante, nada mais importou para ela: a opinião da multidão, a opinião das outras pessoas, todos aqueles que já tinham tentado ajudar ela e não tinham conseguido. Ela ainda teve fé. E ela pensava: só uma pontinha do manto, só na beirinha do manto que eu consegui pegar, eu vou ser curada. E Jesus afirma para ela estava certa: vai em paz, que a tua fé te curou. Então eu fui procurar o que é o significado dessa palavra tão pequena, mas que ela pode ser tão poderosa. O que é a fé? Se a gente for olhar no dicionário, a fé significa, literalmente, né, confiança absoluta, crédito. Ou seja, eu vou confiar totalmente em algo ou em alguém, ou eu vou dar um crédito. E é interessante que às vezes a gente assimila a fé só a questão religiosa, né? Mas a fé, ela está presente em tudo na nossa vida, até no nosso relacionamento com o banco. Eu fui ler um estudo onde eles dão um exemplo de Maria, que ela foi um dos maiores exemplos de fé para nós, que Maria, ela fez como um credor que entrega um cheque em branco para o seu beneficiário com total confiança, sem nenhuma garantia. Quando ela fez isso? Quando ela disse sim para Deus, quando ela permitiu que o Espírito Santo concebesse Jesus. Então a fé, ela tem a ver com a gente colocar o crédito em algo. Então onde que eu estou colocando a minha fé? No catecismo católico, a gente fala que a fé é a primeira das 3 virtudes teologais. Então o que é essa fé na nossa teologia? É uma virtude pela qual a gente crê em Deus, em tudo que Ele nos diz, e tudo que a Santa Igreja nos propõe também para a gente acreditar e seguir. Porque através dessa fé, a gente entende que Ele, Deus, é a própria verdade. Então a fé é o que? A gente crê na verdade. Quem é a verdade para nós na Bíblia? Quem se declara como verdade? Jesus. É o caminho, a verdade e a vida. Então, pela fé, a gente aprende também lá no catecismo que o homem, ele se entrega totalmente a Deus e à vontade dele. Só que como que eu vou ter fé em algo? Para eu ter fé, eu preciso conhecer, não é mesmo? Normalmente a gente não confia em alguém que a gente não conhece. Então como que a gente vai fazer um exercício da nossa vida para aumentar a nossa fé? O primeiro ponto é conhecer aquilo que a gente escolheu crer. Porque primeiro eu faço uma escolha. Porque a fé, ela pode ser sentimento, ela pode ser uma ação, mas a princípio ela é o quê? Uma decisão. Eu escolhi estar aqui na comunidade católica Fonte de Água Viva porque eu creio em Deus, nesse Deus trino que é Pai, Filho e Espírito Santo. E eu creio também que Ele nos deu uma mãe que é a dona dessa casa, Nossa Senhora Santa Maria Mãe do Céu, de todas as raças. Então, a partir do momento que eu decido estar aqui, eu já tomei a decisão da minha fé. E à medida que eu for caminhando, eu vou aprendendo cada dia mais. Eu brinco que quanto mais eu estudo, quanto mais eu conheço da Igreja Católica, mais apaixonada eu fico, mais eu amo. Então a fé também tem a ver com isso. Aí onde que está isso na nossa vida normal, na nossa vida cotidiana?
Quando a gente é jovem, a gente conhece lá o nosso pretendente, o namorado, a namorada. Então, a princípio, a gente dá um crédito para aquela pessoa como que eu posso falar? Pela aquela atração, né, inicial. Só que vai passando o tempo, eu vou conhecendo essa pessoa. Aí eu vou descobrindo algumas afinidades, eu vou descobrindo que tem coisas que a gente gosta do mesmo jeito. E cada dia a gente quer ficar mais junto. Então esse crédito ele vai só aumentando. Igual no banco, né? O cheque em branco, a princípio o limite é pequenininho. Depois ele vai aumentando. Com Deus não é diferente. Às vezes a gente quer muito um milagre, uma graça, mas a gente não tem o convívio suficiente com Deus. Não tem uma caminhada suficiente, às vezes até para confiar. Então, às vezes é necessário o quê? Um caminho, o conhecimento para aumentar ainda mais essa nossa fé. Só que aí, quando a gente vai fazer esse tipo de caminho, tem coisas que nos atrapalham. Quais são essas coisas? Se a gente for olhar pelo olhar da fé. As dificuldades, os sofrimentos, as perdas. Por quê? Normalmente, a gente quer as coisas do nosso jeito. Porque é claro, se a coisa está do meu jeito, ela está mais confortável. Então, quando a gente decide pela fé, pela caminhada ali com Deus, a gente tem que entender que a fé consiste em fazer a vontade de Deus. E é aí onde entra uma coisa que vai combater essa primeira dificuldade. Porque na hora do meu sofrimento, na hora da minha dor, da minha perda, eu vou ter que entender que às vezes aquilo ali não é a minha vontade, mas é a vontade de Deus. Eu sofri uma perda há algum tempo e eu questionei muito, porque eu rezei tanto. Eu rezei muito para Deus trazer uma pessoa de volta do hospital para mim. E Deus não trouxe. E eu sofri muito. E até hoje, dói, gente. Dói como se fosse hoje. Já tenho 3 anos. Só que o que Deus colocou no meu coração? Tudo é meu. As coisas desse mundo, você, as pessoas, tudo é meu, minha criação. Então uma hora eu vou recolher. Eu vou trazer de volta para junto de mim. Às vezes não é a sua vontade, mas é a minha. E eu vou te fortalecer. Então o que Deus faz? Às vezes Ele nos tira algo que a gente não queria que tirasse. De jeito nenhum. Mas Ele vai nos dar a força para caminhar com aquele espinho dolorido. Tem até Paulo fala desse espinho. Mais adiante eu vou falar de novo sobre esse espinho de Paulo. Então a primeira coisa que nos dificulta na nossa fé é quando contraria a minha vontade. Algo que eu quero e não acontece. Algo que eu peço e não flui do jeito que eu queria. Mas onde que eu vou me consolar nisso? Cadê a vontade de Deus? Senhor, Jesus ensina para nós, lá na angústia do Horto das Oliveiras. Se não, meu pai, ele fala, né? Se não é possível que este cálice passe sem eu beber, faça-se a tua vontade. Então, se até Jesus teve que obedecer, né? Quem sou eu? É assim que eu penso quando está muito difícil de obedecer. Depois dessa questão da dificuldade, de contrariar a minha vontade, a gente pode falar também da busca incessante pelos bens materiais. Às vezes eu não sou nem uma pessoa tão ambiciosa, mas o mundo cobra a gente. O trabalho cobra. Você tem que estudar, você tem que se especializar, você tem que ter o conhecimento, você tem. E às vezes eu falo, gente, mas eu não tenho tempo para Deus. Como que eu vou caminhar com Deus se eu tenho tanta coisa para fazer? Eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar dos filhos, eu tenho que cuidar do cachorro, eu tenho que estudar, eu tenho que ir para o trabalho, para a academia. E não sobra tempo para Deus. Só que Deus tem que ser a prioridade. O nosso tempo é a gente que faz. Eu não estou dizendo que o trabalho é menos importante, que o estudo é menos importante. A gente tem que encaixar tudo. Acaba que hoje a gente está num mundo que tudo é tão rápido, tudo é online, que a gente não consegue ser online. Mas a gente tem que priorizar. E quando a gente tem a companhia de Deus no nosso dia a dia, eu garanto,
experiência própria. As coisas fluem. A gente olha assim e fala, nossa, nem sei como é que eu fiz isso tudo, mas eu fiz. Então, tem a questão também dos outros, das vozes. Lá no vídeo que a gente viu da mulher do fluxo de sangue, muita gente tentou impedir ela. Ó, deixa pra amanhã, fica aqui, não toca nele, vai pra longe, nós vamos te ajudar, mas depois. O que ela teve nela? Ela teve uma convicção. Às vezes a nossa fé, ela também tem que ter uma convicção. Não, eu vou até ele, eu vou tocar nele, eu não vou prejudicar ele, mas eu preciso da minha graça. A gente fala também muito da passagem do anjo que brigou com Jacó. Jacó queria a bênção, então Jacó foi o quê? Ele foi convicto, eu quero a minha bênção. Então a gente não pode fraquejar na nossa fé. A gente tem que ter também essa convicção. Por quê? Quando que a minha fé vai funcionar de verdade? Quando eu abandonar as coisas na mão de Deus. Não existe aquele ditado, eu coloco na mão de Deus, mas aí eu viro as costas, dou uma voltinha e já corro, tiro. Ah, eu vou entregar esse problema na mão dele. Mas aí passa um pouquinho, já estou coçando a cabeça, ai meu Deus, como é que eu faço? Mas eu não coloquei na mão de Deus. Eu não posso tirar, colocar e tirar. E aí, em prol disso, eu quero convidar vocês a fazer uma oração. Ela é curtinha. E é uma oração comum. A gente faz normalmente lá na liturgia eucarística, na missa. Mas antes de fazer ela, eu queria contar uma historinha aqui. Quando eu era pequena, tinha um videogame, eu não sei se vai ser da época de todo mundo aqui, acho que dos pequenos não vai lembrar. Tinha um videogame chamado Street Fighter. Não sei se todo mundo lembra aqui do Street Fighter. Sim. Tinha um golpe que era o fatal. Se você conseguisse fazer ele, você ganhava, né? Era o Ken e o Ryu, esse principal. Aí tinha o Hadouken. Ele juntava uma energia dentro dele assim e pá, jogava no outro. Aí esses dias eu refletindo e Deus me mostrou isso, mas num sentido engraçado. Todos nós temos dentro de nós o sopro do Espírito Santo. Esse sopro ele é dado para nós quando a gente é concebido. Quando a gente se torna um ser vivo, a gente recebe o Espírito Santo. Então, todos aqui têm o Espírito Santo. Ele está presente em cada um de nós, ele nunca nos abandona. Quando eu via lá o desenho de vocês, tem outros, né? Tem Hadouken, tem outros desenhos. Eu imagino como se fosse essa força da nossa fé. Eu tiro de dentro de mim esse Espírito Santo, que às vezes eu deixo num cantinho, ele é meio esquecido, e eu fortaleço ele para fluir para minha casa, para minha vida, para minha família, para mim mesmo, para essa cura. Porque Jesus não falou para a mulher do fluxo de sangue, vai em paz, sua fé te curou. Ele não falou, vai que eu te curei. Sua fé te curou. E o que é essa fé? É o que tem dentro dela. Ela tocou nele, ela puxou a força dele para curar-se. Então acho que a gente também tem esse poder. E como eu vim falar de fé, nós vamos rezar para pedir a Deus para fortalecer essa nossa fé. Só que nós vamos fazer o mesmo movimento do desenho, só que um pouco diferente. Nós vamos pôr a mão direita no coração. E vocês vão sentir que vai até queimar, porque é o Espírito Santo aquecendo. Creia nisso. Ele está aqui. Ele conhece a necessidade de cada um, ele conhece o milagre que cada um precisa, a libertação que cada um precisa. Então puxa lá de dentro do seu coração e fala, vem Espírito Santo, queima, aumenta a minha fé. E aí a gente vai levantar a mão esquerda para fluir essa nossa fé e a gente vai repetir 3 vezes. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Vamos lá? Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumente a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumente a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumente a minha fé. Amém?
Então a Bíblia nos diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então se eu leio isso lá na Bíblia, eu fico morrendo de medo. Eu tenho que ter fé. Eu tenho que aumentar a minha fé. E a vida na fé é o quê? É o abandono nas mãos de Deus e é o desejo dele por todos nós. Aqui na comunidade católica Fonte de Água Viva, no final das nossas orações, a gente costuma desejar um para o outro tipo uma paz, mas dizendo assim: tudo posso naquele que me fortalece. Eu acredito mesmo que eu posso tudo naquele que me fortalece. Quem é aquele que me fortalece? É Deus, isso é Jesus. Então toda vez que a gente for fazer esse cumprimento de novo, vocês vão lembrar disso. Eu creio de verdade que tudo posso naquele que me fortalece. Eu creio, tudo posso naquele que me fortalece. Então mesmo que a dificuldade não seja resolvida, Paulo vem lá dizer para nós na carta de Coríntios que Deus, ele não vai deixar faltar recursos para suportar aquilo que a gente passa na fé. Eu vou até ler para nós esse trechinho aqui, de 1 Coríntios 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além de vossas forças, mas com a tentação ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Aqui eu volto na questão do Paulo, porque uma vez Paulo pediu para Deus tirar dele um espinho que feria a carne dele. Era uma perturbação, algo que incomodava Paulo. A gente não sabe se era uma doença, se era uma questão física. Tinha uma coisa que Paulo queria que Deus livrasse. Só que Deus responde para Paulo que a graça dele basta. E é onde Paulo escreve também esse texto aqui para nós, que nunca houve uma tentação ou uma dificuldade maior do que ele pudesse suportar. Então Deus nunca vai dar para nós um fardo maior do que o que a gente possa suportar. E quando vier aquele trem assim, fala: meu Deus, agora eu não dou conta, agora o trem tá difícil, onde que eu vou buscar a força? Nessa palavra: mas seja feita a tua vontade, Senhor. Que eu sei que o Senhor não vai deixar eu passar nada que eu não dou conta. E se eu não der conta, o Senhor dá. O Senhor me segura, me carrega. E aí a gente vai ouvir uma música agora, para finalizar já a nossa reflexão de hoje, que fala sobre essa fé, que é outro trecho também bíblico, quando Pedro foi caminhar pelas águas e ele, num momento ali, ficou com medo, mas a gente tem que falar para Jesus: eu quero ir, Senhor, me leva até você, me leva ao barco, que é um lugar seguro. Entre os curiosos, tem uma música que fala, tem até a pregação, que eu não lembro o nome.